Deus, porque o que Ele nos encontrou neste mundo mal e nos deu a sua preciosa salvação, pela misericórdia dele pelas nossas vidas. Lembra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. O verso que nós vamos tomar por base para refletirmos, pensarmos nessa noite, é o verso 3. Livro de Apocalipse, capítulo 1, o verso 3. Apocalipse 1,
1º, o verso 3. Como Apocalipse é um livro fácil de achar, acho que todo mundo já deve ter achado. Vamos lá. O verso 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Está aí o texto. Está aí o texto. Ora comigo, irmão. Peço para Deus ministrar a você. Eu não tenho essa capacidade. Quem faz isso é Deus pelo seu Espírito. E eu espero ser veículo de Deus. Vamos orar. Vou falar com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite. Obrigado por estarmos juntos aqui em adoração, em celebração. Temos certeza que aquilo que colocamos aqui em nossos grupos de oração, o Senhor já ouviu e há de responder conforme a tua vontade. Nessa igreja, nessa casa, nós não temos o costume e nem vamos ter de ordenar qualquer coisa ao Senhor, porque nós entendemos que quem ordena nessa casa é o Senhor para a nossa vida. Portanto, Deus, está em tuas mãos todas as nossas necessidades, mas agora quando vamos parar para pensar nas Sagradas Escrituras, nós precisamos que o teu Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, Deus Espírito Santo, nos atrai para a tua palavra. Ilumina esse texto em nossa mente e que nós sejamos abençoados pelo poder da tua presença na nossa vida, neste ambiente onde nós estamos. Trata conosco de uma maneira especial. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Apocalipse 1:3 fala de uma bem-aventurança. Na verdade, se você for olhar direitinho, são 7 bem-aventuranças que o livro de Apocalipse trata. O livro de Apocalipse é um livro de profecia ou de revelação, e todos nós sabemos disso, para a igreja, sobre principalmente os últimos dias. Mas tem uma coisa que me faz pensar aqui quando ele fala, porque o tempo está próximo. Os irmãos têm ideia de quanto tempo foi escrito mais ou menos o livro de Apocalipse? Há quase 2000 anos. E ele disse no final do verso, porque o tempo está próximo. Não é estranho? Quase 2000 anos. Nós estamos em 2023. Foi escrito ali por volta de 40 a 60. Eu não lembro agora a data exata, mas é entre 40 e 60. Se alguém tiver Bíblia aí, que tem aquela datazinha do livro, você me avisa e eu digo para a igreja. Pronto, 54 a 68. Quase eu acertei, né? Eu falei 40 a 60. 54 a 68. Por volta dessa data aí, o livro de Apocalipse foi escrito. E João diz, o escritor, esse aqui é o João chamado amado, né? Que escreveu as cartas, que escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse, é o João amado. E ele diz, o tempo está próximo. Que tempo está próximo? 2000 anos já se passaram, e o tempo está próximo. Então, se ele escreveu naquele tempo, o tempo está próximo, imagine hoje. Imagine hoje. Eu dizia no começo da minha fé, vocês já ouviram falar isso várias vezes, eu dizia, eu vou ver Jesus voltar e vou ser arrebatado. Eu não vou morrer. Hoje eu já não digo com tanta certeza, porque os anos se passaram. Hoje eu estou com 55, bem arrumado, né? Bem aprumado, 55, e eu, sinceramente, eu não tenho mais coragem de dizer como eu dizia quando eu comecei a fé. Eu tinha 19 anos quando eu comecei a fé, eu dizia, Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, eu vou ser arrebatado. Hoje eu já não digo, porque, sinceramente, eu acho que talvez não. Talvez eu vou bater as botas, vou para o céu antes da igreja ser arrebatada. Mas João diz, o tempo está próximo. Então leia o que está acontecendo, veja o que está acontecendo nos nossos dias, tanta coisa absurda dentro das igrejas, fora das igrejas, dentro das empresas, tanta traição, tanta coisa ruim. Pode prestar atenção.
Então o tempo está próximo. Mas, meus irmãos, eu não vou falar do tempo está próximo, eu não vou falar do livro de Apocalipse, eu vou falar desta bem-aventurança. Ele mostra aí uma bem-aventurança. Na verdade, ser bem-aventurado é alguém que é muito mais que feliz. Naturalmente, porque serve a Deus. Então, bem-aventurado, a ideia aqui de bem-aventurado seria, alguém já disse que seria feliz duas vezes, ou mais que feliz, ou feliz além. Por quê? Porque não é a base de ser feliz, meu irmão, não é ter dinheiro. A felicidade não está balizada em dinheiro. A felicidade não está balizada em famílias ajustadas, embora é bom ter famílias ajustadas. A felicidade não está balizada em ser famoso, em conquistar coisas, em ter o carro melhor, ter a casa melhor. A felicidade não está balizada nisso. A felicidade está balizada em ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E como Tony disse aqui, que deve ser o nosso alvo, que a gente esquente cada vez mais. Sabe que a fogueirinha que supostamente está dentro de nós, que cada vez mais esquente. Por quê? Porque a tendência é esfriamento. Não tenha dúvida. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais a tendência é nós esfriarmos. Não deveria ser assim, mas é assim. Pode prestar atenção. O cara hoje está namorando alguém, namora em casa, passa 15 anos, já não é mais a mesma coisa por conta de quê? Esfriamento. Isso acontece em todas as áreas. Pode prestar atenção. Né? Nós temos um primeiro filho e tratamos, parece até que tratamos dentro de uma bolha. Eu lembro que quando nós tivemos Micaele, para sair com ela foram 6 meses para ir ao shopping, porque eu ficava com medo. O ar do shopping pode prejudicar a minha filha. Aí veio a segunda, eu acho que com 2 meses a gente foi para o shopping. Veio o terceiro, talvez com 1 mês. Não sei, estou exagerando. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma. A gente fica com medo, né? O primeiro, a gente é marinheiro de primeira viagem, a gente se acostuma. A vida cristã também é desse mesmo jeito. Se você não prestar atenção, se você não cultivar, se você não estiver mexendo, se você não estiver pegando a lenha e colocando na hora certa, no lugar certo, meu irmão, você vai esfriar. Isso é fato. Por isso nós precisamos vigiar. Mas, como eu falei, há uma bem-aventurança aqui. E como eu disse, bem-aventurado é mais que feliz. E naturalmente, por participar com Deus das coisas de Deus, o que veremos sobre ser bem-aventurado? Primeira coisa, a Bíblia mostra aí no verso 3, ele diz, bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado quem lê. A ideia inicial seria ler em voz alta. Por quê? Porque no tempo se lia as coisas em voz alta. Era comum isso. Diferente de hoje, a gente lê em voz, aliás, lê sem voz. Só pensamento. Mas nesse tempo aqui, a ideia era que para ler tem que ser com voz alta. Você não lia com voz baixa. Então, e aí, pastor? E aí, meu irmão, o ponto aqui, nós precisamos ler mais. Ler mais o quê? A profecia. Que profecia? Apocalipse. Qual profecia mais? A Bíblia Sagrada. Não apenas o livro de Apocalipse. Nós precisamos ler. Você quer que todos nós queremos, Tony quer também, que a fogueira não apague? Qual é a base? Bíblia e oração. Não vacile. Agora não vacile também com uma coisa que é muito importante. Os cultos é muito importante. Que a gente vai ajudando um ao outro, né? Sabe que o irmão está doente, sabe que está com algum problema, ele vai ajudando. Culto é muito importante, meu irmão, para a vida de um verdadeiro adorador. O cerebral está junto, está unido. Por quê? Porque vai nos queimando também. Vai nos ajudando a seguir na vida cristã. Então ele fala, é bem-aventurado aquele que lê. Lê o livro de Apocalipse, como eu disse, mas lê a Bíblia Sagrada. Essa leitura não pode ser uma leitura qualquer, ou balizada em coisas da minha cabeça.
ou pensando no texto de forma como a minha cabeça diz. Sabe por quê? Porque esse livro é um livro espiritual. A aplicação desse livro é espiritual. O que eu estou falando para você aqui nessa noite, meu irmão, só quem pode ministrar o teu coração é o Espírito Santo, não sou eu. Eu não tenho essa capacidade. Eu sou ousado, porque eu acredito que Deus pode me usar. Mas não é uma coisa minha, não é da minha capacidade. Eu não tenho capacidade de ministrar você. E desde o começo eu sei disso. Eu lembro que Roberto, semana passada chegou para mim e disse: pastor, me diga uma coisa, quando você foi pregar a primeira vez, como é que foi? Mais ou menos assim, ele perguntou para mim, né? Aí eu fiquei sem saber o que ele queria dizer. Eu digo: você está querendo saber de quê? Aí eu entendi que ele estava perguntando se eu fiquei nervoso. Meu irmão, eu fiquei tão nervoso que eu não sei como um troço. A primeira vez que eu fui pregar. Porque a primeira vez que eu fui pregar, na verdade, eu considero a primeira vez 2 vezes. Né? Uma vez no culto matutino em Cubati, eu fui para lá e o irmão chegou para mim e disse: Davi, quem vai dar a palavra hoje de manhã é você. Culto matutino, meu irmão, eu fui dar a palavra, já pensou? Aí depois, na Batista da Liberdade, que eu considero a minha primeira vez, no caso em público, né, grande público, porque tinha muito mais de 100 pessoas ali, e eu fui pregar pela primeira vez quando eu tremia. Depender de Deus. Nós precisamos ter uma dependência de Deus. Mas nós precisamos ler esse livro não apenas de forma racional, é orar antes de ler esse livro. Eu já disse para os irmãos que eu ouvi um vídeo de um cara essas semanas que passaram. Eu tenho gostado muito de ouvir testemunhos de conversão, porque aquilo me dá um certo ânimo. E esse não é um testemunho de conversão. Ele estava falando, uma pessoa me deu uma Bíblia e disse: toda vez que você for ler esse livro, pede o Espírito de Deus para orientar você. E ele disse lá naquele testemunho: funcionou. Toda vez que eu vou ler, eu peço ao Espírito Santo e ele ministra a minha vida. Esse livro não é um livro qualquer, não é um livro de matemática que você abre e agora você vai ver que 2 mais 2 são 4. O texto sagrado, ele é tão sagrado, tão sublime, tão especial, tão diferente, que eu poderia pegar esse texto aqui e pregar hoje, pregar domingo de manhã e domingo à noite, e Deus poderia falar algo diferente para a sua vida. Porque o texto sagrado tem o poder de se não transformar, renovar, né? A Bíblia diz: a palavra do Senhor se renova. Quantas vezes eu sou surpreso que eu passo por momentos, textos na Bíblia que eu falo: meu Deus, eu nunca prestei atenção nisso. Ou alguém está pregando, você fala: nunca prestei atenção nisso. Meus irmãos, nós precisamos ler mais a Bíblia. Eu ouvi uma vez de um moço que passou pela igreja evangélica. E ele disse para mim: eu nunca li tanto. Estava numa seita agora. Ele disse: eu nunca li tanto como estou lendo agora. Meu irmão, por que você não lia antes? Você precisou ir para uma seita para ler? Você tem a Bíblia em 2 mãos. Leia. Dedique tempo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: feliz é a pessoa que lê as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras. Feliz 2 vezes. É abençoado 2 vezes. Quem lê a Bíblia Sagrada. Por isso, meu irmão, leia. Gaste tempo, invista tempo, pare e vá ler. Peça a Deus que revele a você. Ah, pastor, mas eu não compreendi. Vai ler, meu irmão, ora a Deus. E Deus vai te revelar a você. Ah, pastor, eu li a Bíblia toda. Não pare. Os irmãos sabem, eu leio a Bíblia toda todos os anos. Todos os anos estou lendo a Bíblia toda. Eu gosto de ler Novo Testamento e Velho Testamento. Agora mesmo, hoje de manhã, eu acabei a 2 Samuel.
Foi. Acabei em 2 Samuel. E vou para amanhã, quando eu estiver lendo pela manhã, eu vou ler algum livro do Novo Testamento, que eu não lembro agora qual. Eu acho que Efésios, não tenho certeza. Sabe por quê? Porque eu preciso de Deus. Eu preciso de renovação, eu preciso de palavra do Senhor. Mas não sou eu não, meu irmão. Ah, é só o pastor. Não é a igreja. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos que Deus fale a nossa vida. Por isso, João diz, bem-aventurado aquele que lê. Mas ele diz outra coisa também. Bem-aventurado aquele que ouve. Primeiro é ler, segundo, ouvir. Ouvir o livro de Apocalipse e ouvir a Bíblia Sagrada. Este ouvir não é apenas discernir o som. Não é apenas saber que alguém está pregando, mas deixar o Espírito de Deus falar com você. Falar com a tua vida, ministrar a tua vida. Deixa Deus falar com você. Eu ouvi dizer uma certa vez, uma pessoa dizendo para mim, meu irmão, não tem culto ruim, pode ter culto mal dirigido. E nós estamos ali para adorar e celebrar o Senhor. Eu fui para um culto há alguns anos atrás, eu não sei se Gilberto lembra, lá em, eu não vou dizer o nome da igreja, que eu inclusive nem lembro, mas não vou dizer. Lá em João Pessoa, Manaí, naquele bairro. Foi João Pessoa. Eu fui um culto lá, um amigo chegou e falou, vamos a um culto, está acontecendo alguma coisa, um movimento diferente aqui, vamos a esse culto. Lembra o bairro? Lembra o ano? Tem o quê? Uns 5 anos? Mais, né? Foi no ano da pandemia, acho que 2020, janeiro de 2020. 3 anos. Ainda não me lembro. 3 anos atrás. Meu irmão, quando eu entrei lá, era tanta gente que eu digo, meu Deus. Mas quando eu sentei lá, ele foi lá para frente comigo, sentamos perto da plataforma, muito grande o tempo. Estudava isso aqui tudinho, né? Talvez. Até lá atrás. Estudava isso tudo aqui. Quando começou com pode, tudo vai, Deus faz e por aí. Eu olhei, meu Deus, o que eu estou falando aqui? Quando o pastor subiu no culto, que eu olhei para a calça dele e falei, será que ele está respirando? Mas eu resolvi fazer uma coisa naquele culto. Eu digo, Deus, é o seguinte, eu vim aqui para te adorar. Pode dar o que der, eu não estou no lugar certo. Pode dar o que der, eu quero te adorar. E eu adorei a Deus naquele culto. Sabe por quê? Porque eu deixei Deus falar comigo. Ah, pastor, mas é um culto errado. Eu estava no lugar errado, meu irmão. Mas não fui eu que provoquei. Eu fui levado. Eu estava ali, não foi porque eu quis, é porque um amigo chegou e falou, vamos ver o que está acontecendo ali. Ah, meu irmão, o que está acontecendo ali? Eu trazer para a nossa igreja? Nunca. Eu não quero aqui para a nossa igreja. Sabe o que eu quero? Que a gente seja centrado. Eu quero, meu irmão, que Deus fale a nossa vida pela sua palavra. Eu não quero, meu irmão, que a gente cresça a qualquer custo. Ao custo de eu chegar para você, alisar o seu ego e fazer você daqui sair pensando que é o Senhor da situação. Porque na Bíblia, boa parte das vezes, nós estamos para baixo mesmo, porque é para baixo que Deus faz as coisas. Quando a gente é abatido, quando a gente se humilha diante da potente mão de Deus. Então, meus irmãos, João está dizendo aqui para a igreja, bem-aventurado aquele que ouve. Mas ouvir não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir um blá blá blá, mas é ouvir a voz de Deus falando diretamente com você. Quando o Espírito de Deus ministra a nossa vida, você sabe que tem direção. Você sabe quando Deus está falando com você.
E é isso que João está dizendo, meus irmãos, bem-aventurado aquele que lê, mas bem-aventurado aquele que ouve. Ouvir o quê? A voz de Deus na ministração. Eu cheguei aqui no final da palestra ontem, no finalzinho mesmo. Eu acho que eu peguei 15 minutos talvez, porque nós viemos de Lagoa Seca. Eu disse para a irmã Severina e irmã Adriana, que foi comigo, digo, eu vou passar por aqui porque, aliás, eu acho que eu nem disse nada, eu vim porque eu tinha que deixar a irmã. Quando eu vi o templo aberto, eu falei, peraí, vamos, o que está acontecendo? Vamos ficar. Aí você pode perguntar para mim, e aí, pastor, Deus falou alguma coisa no teu coração? 15 minutos no máximo, Deus falou comigo. Bem-aventurado aquele que ouve. Você precisa aguçar os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando da sua igreja. Apocalipse diz várias vezes. Escute aquilo que Deus está falando da igreja. Nós estamos vivendo os últimos tempos, meu irmão. Por isso crentes precisam ser mais cheios do Espírito Santo. Por isso crentes precisam ouvir mais a voz de Deus. Precisa ter uma intimidade muito mais profunda e rica com Deus. Eu tenho... Sim, eu sinceramente eu tenho inveja. Inveja assim, né? Não no sentido maligno da palavra, mas no sentido de olhar, por exemplo, o relacionamento de Moisés com Deus, de Abraão com Deus. Que coisa linda. Parece um amigo falando com o outro. Pode prestar atenção quando você for ler a Bíblia. Relacionamento de Davi com Deus. Que bonito. Vacilou. A Bíblia não fala, a Bíblia não mostra super-heróis. A Bíblia mostra homens falíveis que amam a Deus e fazem sua vontade. Davi era assim. Ouvir a voz de Deus. Aguce os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Abra os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando da sua igreja. Por quê? Porque é bem-aventurado aquele que ouve. Mas esse ouvir não é simplesmente estar aqui, acabou o culto, você vai para casa e alguém pergunta para você, o que é que Deus falou com você? Você fala, não sei. Você está no culto inteiro, não sabe o que é que Deus falou com você? Precisamos aguçar os nossos ouvidos. Sabe por quê? Porque todo culto Deus quer ministrar a você. Todos os cultos. Quer seja hoje, quer seja domingo de manhã, domingo à noite, Deus quer ministrar a sua vida. Você não está aqui? Perde quem não veio, meu irmão. Eu já disse isso para a igreja N vezes. Esse culto de hoje nunca mais vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós nunca mais vamos... E podemos até juntar todo mundo aqui. Mas é impossível botar todos no mesmo lugar. É impossível pegar Deus para falar exatamente aquilo que Ele falou hoje. O que Deus falou hoje, perdeu quem não veio. Mas Deus está ministrando a sua vida. Eu espero que esteja ministrando através da minha vida. Bem-aventurado aquele que ouve, mas bem-aventurado também, para finalizar a nossa reflexão, aquele que guarda. Não adianta só ler, não adianta só ouvir, nós precisamos guardar a Bíblia Sagrada. Lutar para ser um praticante das Sagradas Escrituras. Você já ouviu dizendo isso? Luiz com certeza já ouviu. Quem é mais velhinho na igreja já ouviu dizendo isso. Que uma pessoa, um menino estava na igreja, uma criança, estava na igreja o culto todinho, ele com uma mão no ouvido assim. E até onde eu sei, ele disse que é verdade. Com a mão no ouvido assim, fechando o ouvido. O pastor olhou, achou estranho, depois chamou ele e falou, meu filho, o que está acontecendo com você? Porque no culto inteiro você passou fechando um lado do ouvido. Ele disse, pastor, porque mamãe disse que parece que eu estou ouvindo a palavra de Deus, está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Eu estou fechando para que fique. É coisa de criança, mas nós precisamos guardar a palavra da vida. Ouvir e praticar. Não adianta ouvir, se encher de ouvir e não pratica. De nada adianta.
Nós precisamos nos esforçar. Agora, meu irmão, aqui não tem nenhum super-herói, aqui não tem nenhum super-crente, aqui não tem nenhum melhor do que os outros, até porque eu também sou falho e eu tenho que vigiar a minha vida para cumprir a palavra de Deus, para guardar. Agora a Bíblia diz, é feliz 2 vezes, é mais que feliz aquele que guarda a palavra dele. Bíblia, meu irmão, não é um artigo para se botar debaixo do sovaco e ir para casa. A Bíblia é para estar dentro do nosso coração, aberta. Porque a Bíblia dentro da minha casa aberta não vai adiantar nada. Você pode pegar uma Bíblia e colocar dentro da porta da tua casa aberta, lá no portão da tua casa, não vai adiantar nada. Agora bota a Bíblia dentro do seu coração. A Bíblia diz, bem-aventurado, feliz 2 vezes. Sabe por quê? Porque Deus vai sustentar você todos os dias. Pode dar o que der. Pode acontecer os problemas maiores dessa vida. O Senhor vai estar conosco e Ele dá a prova que está com a gente. Quanto mais vai se aproximando do dia do Senhor. E quanto mais vai se aproximando do dia do Senhor, não quero espantar ninguém aqui. Mas quanto mais vai se aproximando do dia do Senhor, mais luta você vai ter para ser crente. Tá bom? Olha o sistema. Veja o sistema como é que está. Ninguém é bobo aqui, nem tolo. Veja o sistema como está. A razão do sistema é o quê? Calar a voz dos crentes. Fazer a gente não falar o evangelho de verdade. Se você fala sobre o homossexualismo, você é atacado. Você fala sobre o pecado abertamente, você é atacado. O alvo é fechar a boca da igreja. Para quê? Para que a gente não fale. E para quê? Para que o povo não pratique. Nós precisamos ser praticantes desse texto sagrado, meu irmão. O mundo está querendo ver pessoas que amam a Deus e fazem a sua vontade. Eu vi uma história muito bonita que dizem que uns ímpios faziam. Há poucos dias que eu vi, acho que talvez até na SMHB. Para passar de etapa, agora ser homem, o pai pega o filho, leva para uma floresta e bota ele sentado num toco, fecha os olhos dele para ele passar a noite inteira lá, com os animais. Aí quando ele passa a noite inteira, no outro dia, ele agora é considerado homem, passou de etapa. Naquela história eu ouvi dizer que de noite o menino fica inquieto, porque fica com medo dos animais, fica com medo de tudo, né? De cobra, enfim. E ele acha que está só. Mas na história diz que o pai fica escondido, mas fica esperto olhando, porque qualquer coisa vai em cima. Meu irmão, às vezes a vida com Deus é exatamente assim. A gente pensa que está só. Mas Deus está bem juntinho olhando para a gente. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Deus está olhando em você todos os dias. Aleluia. Às vezes parece que a gente está só. Mas Deus está com a gente. Pode dar o que der. Se a igreja for ser perseguida, devemos ser perseguidos felizes. Porque Deus está com a gente. Sabe aqueles que entravam na arena e dizem que pegavam as criancinhas? Imagina, meu irmão, a Eva, Mariana, acho que são as menores aqui, eu já não vi. Davi está acordado? Se liga, Davi. Pega essas aí, imagina, isso é só forma figurativa que eu estou falando. Pega e colocava lã, roupas de pele de ovelha nelas. Sabe para quê? Os irmãos sabem, para ser mais atrativa aos leões. Não sentir o cheiro em cima das crianças. Mas mesmo assim, os crentes não deixaram de ter a sua convicção em Jesus. Pode dar o que der. Estamos firmes. Meu irmão, guarda a palavra. Está disposto
a sofrer o que seja necessário sofrer por amor a Jesus. Eu amo Jesus e vou seguir comigo até o fim. Pode dar o que der. Tem um cara que me encanta no final da sua vida, que você já ouviu falar várias vezes, Policarpo. Aos 86 ou 96, acho que 86, ele ia ser queimado e perguntaram: você rejeita Jesus? Você blasfema de Jesus? Ele disse: como é que eu vou deixar alguém que nunca me deixou? É bonito isso. Vou deixar alguém que nunca me deixou. Nós não temos história nenhuma de Paulo falando sobre isso, mas quando a cabeça de Paulo foi rolada, talvez alguém chegou e falou: Paulo, fala mal do teu Deus e pronto, eu acendei. Como é que eu posso falar mal de alguém que nunca falou mal de mim, que nunca me tratou mal? Deus está com a gente todos os dias. A palavra de Deus tem que ser prática. Quer ser bem-aventurado? A palavra tem que ser prática mesmo. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Agora a Bíblia diz que para ser bem-aventurado tem uma trinca aí, que é o quê? Ler, ouvir e guardar. Eu acho que todo mundo aqui quer ser bem-aventurado. Você precisa ler mais, ouvir mais, guardar mais. Não adianta só ouvir. Eu dizia, os irmãos sabem que eu dizia na minha simplicidade de fé, de começo da vida cristã. Eu dizia: eu quero ser crente bem velhinho, porque eu quero aproveitar de tudo. Aí depois eu me converti ao Senhor. Não deu tempo, aos 19 anos eu me converti ao Senhor. O pai de Gilberta está com quanto? 89? Ele disse para alguns anos atrás: quando eu completar 90 anos, eu vou entregar minha vida a Jesus. Sabe o que ele fez? Ele plantou 2 árvores, 2 ou 3? 3 árvores do lado da casa dele. E ele disse: eu vou fazer um culto embaixo dessas árvores aí. Falta quantos meses? 8? 8 meses para ele completar 90 anos. Eu espero que o Senhor segure até lá. Ele já disse: vou me converter. E você da Igreja Batista já pode estar. Glória a Deus. Eu espero que o Senhor sustente. Agora é difícil conhecer um velhinho com tanta convicção como ele tem. Ele lê a Bíblia todo dia. José testemunha disso. E não é um crente declarado. Pode até ser crente já, Deus não sabe. Eu espero que Deus sustente até os 90 anos. E eu quero ter o prazer. Eu não sei se eu vou ser um pregador. Talvez até não. Vou? Então, sim, senhora. Então, eu vou ser o pregador. E eu fico pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer o apelo no final? Seu Zezinho, se eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu não sei como é que eu vou fazer esse culto, esse final de culto. Mas, meus irmãos, o ponto é: guarda a palavra dentro de você. Quer ser bem-aventurado, quer ser feliz, quer ter uma vida abençoada. Não vou dizer uma vida longa, uma vida abençoada, porque só Deus é que sabe se a gente vai ter vida longa ou não. Às vezes a fidelidade não implica dizer que você vai ter vida longa. Está a Luísa aqui que deu. Quer dizer que você vai ter vida longa. Mas quer ser bem-aventurado, quer ser feliz nessa vida, quer ser feliz no depois. Leia, ouça e guarde. Isso aqui, tu vai ser bem-aventurado, os teus filhos vão ser bem-aventurados, tua família vai ser bem-aventurada. Problemas virão, mas o Senhor é fiel. Ele não nos deixará. Seja firme e seja constante.
Deus te abençoe. E todo mundo está convidado para o culto de seus Zezinho, se ele tiver vivo até lá. Espero que sim. Não sei onde ele vai arranjar lanche para todo mundo, mas todo mundo está convidado. Fique de pé comigo. Deus te abençoe. Tenha um restante de semana feliz, abençoado na presença do Senhor. E se ele chamar a nossa igreja para fazer o culto, o louvor se prepare. Todo mundo se prepara, né? Deixa Josi não dedica não, deixa ele lá à vontade. Se ele chamar a nossa igreja, se me chamar, aí a gente vai. E você vai ver como Deus é bom. Eu espero que Deus dê graça, força, sustente até lá. Ora comigo, Deus te abençoe, tenha uma semana feliz e queira ser bem-aventurado. Queira ser bem-aventurado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite. Obrigado por ter certeza que o Senhor tem nos ouvido e no teu tempo há de acontecer aquilo que o Senhor tem e quer para a nossa vida. Nos ensina apenas a nos adequar à tua vontade, à tua voz, ao teu querer, o teu desejo para a nossa vida. Nos ensina a nos adequar. Obrigado pela bênção dessa noite. Todos, indistintamente, sejam abençoados pelo Senhor. Leva-nos em paz, dá-nos um restante de semana feliz e rico da tua bênção, da tua presença. E principalmente, Deus, nos faz bem-aventurados. Porque bem-aventurado está aqui a regra, está aqui a bênção para ser bem-aventurado. Ou como ser bem-aventurado, está aqui. Que sejamos todos indistintamente, sejam abençoados pelo poder da tua presença. Abençoa a saúde dos nossos irmãos, fortalece a nossa igreja, fortalece o nosso povo, nos livra de toda influência do mal e dá-nos uma semana bem, feliz e fiel na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana, um restante de semana feliz.